Alguns filmes de espionagem nos deram uma perspectiva bem bizarra sobre dispositivos espiões. Desde guarda-chuvas que viram armas, a morcegos explosivos, vamos explorar algumas das mais incríveis e inacreditáveis ferramentas e métodos usados por espiões para completar suas missões. Número 10. Instintos animais. A maioria de nós, quando pensamos em espiões, imaginamos pessoas de fala mansa, bem vestidas e com uma pistola na mão. Não imaginamos pombos, mas pelo visto deveríamos pensar nisso. Já nos tempos decadentes da Roma Antiga, os pombos eram usados para passar mensagens secretas entre pessoas importantes. Esses pássaros contam com uma incrível habilidade inata de localização, conseguindo se direcionar para lugares a mais de 1.600 quilômetros de distância, e seguiram sendo alguns de nossos melhores agentes secretos desde então. Durante a Primeira Guerra Mundial, os pombos eram amarrados com câmeras pequenas e rudimentares e enviados para o espaço aéreo inimigo. Após um retardo de tempo controlado, a câmera tirava fotos de bases inimigas de cima, proporcionando uma vantagem militar incrível. Os serviços de inteligência britânicos na época até consideraram a colocação de explosivos ou armas biológicas nesses animais para que pudessem ser detonados nos locais de destino. Mas os pombos não são a única espécie que as pessoas costumam usar para espionar umas às outras. Houveram incontáveis exemplos de humanos usando as habilidades e sentidos inatos dos animais para nossa vantagem. O próximo agente animal é o gato doméstico comum, conhecido oficialmente como Acoustic Kitty. Uma operação da CIA durante a Guerra Fria envolveu o implante de um transmissor de rádio, microfone e uma antena dentro do corpo de um gato. O gato, ainda vivo, foi enviado para as proximidades de 2 suspeitos soviéticos, com a intenção de gravar sua conversa. Infelizmente, ele foi atropelado e morto por um carro logo após ser solto. A ética do caso tem sido motivo de preocupação nos últimos anos, mas a dificuldade de tornar um gato obediente o suficiente para realizar o trabalho de espiões consolidou este caso como uma das mais bizarras falhas do tipo. Número 9. Ferramentas secretas para sobrevivência. Ao ser capturado, os espiões podem se colocar em circunstâncias perigosas. É por isso que alguns dispositivos e métodos engenhosos foram usados no passado para ajudar espiões a sobreviver a situações difíceis. Mas as soluções nem sempre eram assim tão agradáveis. Estamos falando de um kit de sobrevivência secreto da CIA durante a Guerra Fria. Esse kit foi projetado para ficar totalmente escondido em caso de buscas. Você consegue adivinhar aonde? Bom, ele fica dentro do usuário na forma de uma bolota, até que eles pudessem evacuar em segurança. Aí era só limpar um pouco, abrir e pegar as ferramentas e armas que eram guardadas lá dentro. Número 8. Diversão e jogos. Ser um prisioneiro de guerra na Alemanha nazista estava longe de ser uma experiência divertida, mas como parte da estranha lógica da liderança nazista, os prisioneiros de guerra podiam receber jogos e passatempos de grupos humanitários como a Cruz Vermelha. Aproveitando essa oportunidade, as forças aliadas começaram a enviar versões modificadas do banco imobiliário para prisioneiros de guerra. Recortes rasos foram cortados no quadro para esconder ferramentas e mapas. Algumas das peças dos jogos também podiam ser reutilizadas como ferramentas. Às vezes tinha até dinheiro real escondido entre o dinheiro do jogo. Número 7. Tudo mapeado. As cartas de banco imobiliário não eram os únicos lugares onde ferramentas vitais de fuga eram escondidas para espiões no século XX. Os prisioneiros de guerra frequentemente recebiam baralhos de cartas aparentemente inofensivos, que, quando molhados, podiam acabar revelando um mapa da área local. Isso era incrivelmente útil para qualquer tentativa de fuga, já que muitos prisioneiros se encontravam em um território totalmente desconhecido. Para aqueles que se preocupavam em se manter discretos, uma versão de uma ideia super antiga foi disponibilizada durante a Segunda Guerra Mundial: os mapas de seda. Não, eles não eram usados como lenços de seda macios e bonitos, embora também poderiam servir para isso. Esses mapas eram feitos de tecido macio por várias razões. Eles não se deterioravam na chuva como seus equivalentes de papel, e nem rasgavam facilmente. E o mais importante, não faziam barulho. Um fator subestimado, mas super importante para não ser detectado. Número 6. Tecnologias espiãs. A tecnologia de espionagem percorreu um caminho incrivelmente longo nos últimos 100 anos, evoluindo de microfones e câmeras muito básicos e de baixa qualidade para drones, telefones e aparelhos Google Home, com os quais estamos acostumados hoje em dia. A tecnologia moderna pode chegar a resultados incríveis, como uma mochila de interceptação de celular bem discreta, que parece até uma mochila comum, mas tem a incrível capacidade tecnológica de interceptar até 30 chamadas ao mesmo tempo. E olha só, em meados do século XX, estávamos alcançando um progresso fenomenal no mundo da espionagem. A câmera de microponto é um exemplo brilhante disso.
A pequena câmera, aperfeiçoada na década de 1960, podia fotografar documentos sensíveis e reduzir a imagem ao tamanho de um alfinete. Posteriormente, eles já chegavam a um tamanho simplesmente microscópico. Isso significa que imagens confidenciais já podiam ser facilmente roubadas, devido ao minúsculo tamanho. Número 5. Refúgios e esconderijos. Às vezes, como espião, você precisa de um esconderijo rápido. Não estamos falando do policial sentado no carro o dia todo com café e donuts, esperando o criminoso chegar. Um guia de espionagem da CIA, The Official CIA Manual of Trickery and Deception, aconselha sobre um método inteligente, mas bastante claustrofóbico, para esconder um espião dentro de um carro. O método envolve modificar o tanque de combustível para que a metade fique vazia, permitindo que o infeliz espião reserve para si um lugar muito aconchegante no veículo, que é acessado por um compartimento escondido no porta-malas. O 007 teve sorte por não ter que passar por isso. Mas a espionagem muitas vezes envolve um tipo diferente de furtividade. Ao longo da história, pessoas vêm tentando garantir que suas mensagens e itens secretos sejam transportados de forma segura. Mesmo os tribunais reais da Rainha Elizabeth I na Inglaterra, seu espião mestre de confiança era capaz de interceptar mensagens codificadas transportadas em barris de cerveja. Devido às suas descobertas e habilidades de decodificação, Sir Francis Walsingham foi capaz de frustrar uma grande conspiração de assassinato contra sua rainha. Você sabia disso? Número 4. Tinta invisível e outras coisas. Mensagens secretas nem sempre alcançam seu alvo. A interceptação é algo para o qual a maioria das organizações secretas se prepara, e fazem isso de maneiras muito inteligentes. A tinta invisível é uma dessas práticas, e você pode se surpreender ao descobrir que essa não é uma invenção assim tão recente. Registros indicam que tinta invisível já era usada no século IV a.C., e um de seus mais famosos proponentes foi ninguém menos que George Washington. Washington usava um tipo especial de tinta que só era visível com o uso de uma segunda substância química secreta e específica. O nome do produto químico ainda é mantido em segredo até hoje. Como demonstrado pela astúcia de Francis Walsingham, os espiões também sempre foram interceptadores talentosos, embora a evolução da espionagem nos tenha levado a alguns lugares bem desconfortáveis, como a bisbilhotagem da NSA. Ela também nos trouxe algumas invenções muito originais, como este spray de raio-x de envelope, que permite que você espie o conteúdo de um envelope por um momento, antes que a transparência desapareça momentos depois. Portanto, tome cuidado com o que você está enviando por correio. Você nunca sabe quem pode ter um spray desses em mãos. Número 3. Código para a vitória. Claro, uma das maneiras mais inteligentes de evitar que sua mensagem seja lida por alguém que não deveria lê-la é criptografá-la. Essa técnica é usada desde a Grécia Antiga ou antes, com o uso de cítalas. Nessa época, fitas inscritas com caracteres alfabéticos aparentemente aleatórios eram passadas entre os líderes militares. Quando as fitas eram enroladas em um bloco de tamanho e forma específicos trancado em segurança, as letras se alinhavam para soletrar mensagens secretas importantes sobre planos e informações militares. As coisas se tornaram infinitamente mais complexas com o passar do tempo, principalmente com o desenvolvimento de computadores, que podem gerar criptografias quase impossíveis de quebrar. Da mesma forma, os avanços na fabricação permitiram a produção de objetos furtivos como esse espelho compacto, outra ideia da CIA. O que parece ser feito para passar maquiagem carrega a mensagem que você quiser quando visto no ângulo certo. Ao olhar do jeito correto, um código secreto é revelado. Número 2. Acessórios mortais. Não é segredo nenhum que a vida de um espião pode envolver encontros frequentes com a morte, ou quase isso. Às vezes, obedecendo ordens, um espião deve matar um alvo de forma cuidadosa e não rastreável. Sabe aquele negócio de licença para matar? Invenções engenhosas como o Stinger da CIA, um dispositivo disparador de bala única calibre 22 escondido dentro de um tubo de pasta de dentes, foi projetado para não ser detectado como parte da mala de viagem de um agente. Espero que ninguém nunca tenha tentado espremer essa pasta numa escova de dentes. Dentista nenhum iria querer pegar um paciente desses. Invenções semelhantes eram comuns em meados do século XX, como a arma de punho Sedley, provavelmente a arma mais legal de todos os tempos. A luva dispararia um único tiro quando o usuário fechasse a mão em punho, desferindo um golpe inesperado e letal no alvo.
Mas talvez o mais bizarro de todos seja o guarda-chuva búlgaro. Uma bolinha de ricina, um veneno letal e quase indetectável, fica na ponta do guarda-chuva, esperando para ser injetado em uma vítima com o toque de um botão na alça do guarda-chuva. Na verdade, até mesmo o Departamento de Defesa dos Estados Unidos fez experiências com armas escondidas dentro de guarda-chuvas. Charles Sansoney, um ex-desenvolvedor de armas para o DoD, testemunhou ao Comitê de Inteligência do Senado que ele projetou um guarda-chuva disparador de dardos. Ele falou sobre a morte de JFK, que muitos acreditam ter sido morto por esse tipo de dispositivo, por causa do homem estranho segurando um guarda-chuva perto dele antes do assassinato, apesar de não estar chovendo. Embora nada tenha sido confirmado, existe mesmo uma tendência de colocar armas em itens que sejam tão comuns quanto for possível, já que essas são as últimas coisas que alguém perceberia como ameaçadoras ou suspeitas, sendo uma forma perfeita e eficaz de execução. Número 1. Explosões. Um dos princípios centrais de ser um bom espião é passar despercebido. Às vezes, porém, a história mostra que as organizações secretas podem carecer de uma certa sutileza às vezes. E às vezes tramas de espionagem podem dar explosivamente errado. É verdade que o uso de explosivos em operações secretas teve algum sucesso, como os torpedos de carvão no século XIX, utilizados durante a Guerra Civil Americana. Eles foram projetados para serem confundidos com carvão de verdade e jogados nas fornalhas dos veículos de transporte a vapor da União, matando tripulantes e passageiros e deixando os motores fora de ação. Na maior parte, no entanto, espiões e explosivos não tendem a se misturar muito bem. Por meio das muitas tentativas da CIA de assassinar Fidel Castro, charutos envenenados e explosivos foram usados, mas falharam repetidamente. Fidel era bem ligeiro, pelo visto. Nem mesmo o doce e delicioso chocolate estava salvo das artimanhas de espiões na Segunda Guerra Mundial. Em uma reviravolta bizarra de eventos, designs elaborados para uma barra de chocolate explosiva, feita com chocolate de verdade e comestível, foram encontrados pela inteligência britânica. A ideia era parte de um plano maior, pensado para assassinar o primeiro-ministro Winston Churchill. Felizmente para Churchill, o plano nunca deu certo, mas o resultado teria sido mais do que uma dor de dente, uma vez que a barra fosse quebrada, junto com o barulho do chocolate crocante se quebrando, um fusível seria ativado, com a carga letal contida ali sendo detonada e causando sérios danos a todos ao redor. Infelizmente, nossos amigos animais também não tiveram muita sorte no campo da espionagem de explosivos. Talvez a mais desconcertante de todas as táticas de espionagem, ainda que não nos surpreenda, seja outro dos esquemas malucos da CIA, um programa militar com morcegos explosivos, que foi realizado durante a Segunda Guerra Mundial. Ratos explosivos já haviam sido usados na Primeira Guerra, mas deram maus resultados. As tentativas de transformar morcegos em armas na Segunda Guerra também fracassaram. De acordo com os planos, um grande canhão seria lançado de um avião sobre as cidades japonesas, momento em que um paraquedas seria aberto e o canhão disparado, liberando centenas de morcegos para se estabelecerem nos edifícios japoneses. Cada morcego estava equipado com uma pequena bomba incendiária com um cronômetro, e se tudo corresse conforme planejado, as bombas iriam incendiar as casas, causando caos e destruição. Embora o plano parecesse promissor no início, ocorreu um desastre ainda na fase de testes, quando os morcegos incineraram uma base aérea após um erro de operação. O dano contribuiu para que resolvessem cancelar o plano. Nem sempre as coisas vão conforme o planejado na vida de um espião, mas podemos ver que a criatividade está sempre presente. Conforme vamos ficando melhores nos tipos de espionagens, eu vou ficando mais preocupado e me pergunto onde é que as agências de inteligência vão chegar. Espero no mínimo que meu hamster fique a salvo. Conta pra gente o que você acha nos comentários. Obrigado por assistir e até a próxima!